A única coisa que nos recusamos a admitir é que dependemos de poderes ou que estão além do nosso controle. Um dos conceitos mais conhecidos e controversos de Carl Jung é o inconsciente coletivo, o aspecto da mente inconsciente que manifesta temas herdados e universais que permeiam toda a vida humana. Conforme descrito em sua autobiografia Memórias, Drãs, Reflexões, Jung teve sonhos extremamente vívidos ao longo de sua vida, o primeiro começando aos 3 anos de idade, onde encontrou o chamado Devorador de Homens, um ciclope gigante sentado em um trono dourado, com um único olho voltado para cima, simbolizando um falo ritual. Jung pensaria neste Deus subterrâneo que não deve ser nomeado ou como a contraparte subterrânea e o lado negro do Senhor Jesus, uma revelação terrível que lhe foi concedida sem que ele a procurasse. Isso o assombrou durante anos e foi sua iniciação no reino das trevas. Não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Como é característico da vida de Jung, ele tropeçou na ideia do inconsciente coletivo depois de um sonho. No sonho, Jung encontrava-se no andar superior de uma casa que não conhecia, mas que parecia ser sua casa. O salão era cercado por belos móveis e pinturas antigas. Desceu as escadas até ao rés do chão e tudo era muito mais antigo, com mobiliário medieval. Aqui ele encontrou uma porta pesada e a abriu, descobrindo uma escada de pedra que descia para um porão. Descendo, entrou numa sala da época romana. Havia uma laje de pedra no chão que se ergueu quando ele puxou um anel, ele desceu e entrou em uma caverna baixa com ossos espalhados e cerâmica quebrada, como restos de uma cultura primitiva. Ele descobriu 2 crânios humanos. Então ele acordou. Jung acredita que esta casa era uma espécie de imagem da psique, o primeiro andar representando a consciência e quanto mais baixo ele descia, mais fundo no inconsciente ele descia, e mais estranho e mais escuro a cena se tornava, até que ele alcançou a camada mais profunda, o inconsciente coletivo. Estas apontam para os fundamentos da história cultural, uma história de sucessivas camadas de consciência. A investigação de Jung sobre a psique abrange mais de 60 anos, a maior parte dos quais está reunida em seu conjunto de 20 volumes The Collected Works. Ao longo de sua vida, Jung estudou gnosticismo, alquimia, religião comparada e mitologia para adquirir um conhecimento mais amplo das origens e do significado do inconsciente coletivo da humanidade. Durante seu trabalho, ele encontrou padrões semelhantes nos sonhos de pacientes que sofrem de esquizofrenia e em suas viagens ao redor do mundo observando a vida de povos primitivos. A universalidade de certos mitos que se repetem com detalhes surpreendentemente semelhantes em culturas e sociedades muito diferentes deu-lhe a ideia de uma fonte que brota universalmente dentro do homem. Este foi o primeiro indício de Jung de um inconsciente coletivo, abaixo do inconsciente pessoal. Mais tarde, com experiência crescente com base em conhecimentos mais confiáveis, Jung os reconheceu como formas de instinto, isto é, como arquétipos. Mas antes de explicar o que são arquétipos, devemos distinguir o inconsciente coletivo do inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo não deve a sua existência à experiência pessoal e, consequentemente, não é uma aquisição pessoal, enquanto o inconsciente pessoal é composto essencialmente de conteúdos que já foram conscientes, mas que desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos. Os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, nunca foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência exclusivamente à hereditariedade. Assim como evoluímos biologicamente, também passamos por uma evolução psíquica. O inconsciente pessoal consiste em sua maior parte em complexos, termo cunhado por Jung que representa um nó de sentimentos e crenças inconscientes que podem ser detectados através do comportamento de alguém e podem nos impedir de alcançar a totalidade psíquica. Jung encontrou evidências de complexos ao realizar testes de associação de palavras em uma clínica psiquiátrica. No experimento, os pacientes devem responder a uma lista de palavras o mais rápido possível, dizendo a primeira coisa que vier à mente em resposta a cada palavra. Após o teste, Jung notaria quaisquer reações incomuns, como hesitações, lapsos de língua ou sinais de emoção e que podem sugerir sentimentos ou crenças inconscientes. Ele logo descobriu que era na questão de assuntos pessoais íntimos que as pessoas estavam pensando.
No entanto, uma inibição veio do inconsciente e dificultou a expressão na fala. Por outro lado, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído por arquétipos, formas ou padrões de comportamento herdados coletivamente. Um complexo está associado a um arquétipo, como um complexo materno associado ao arquétipo materno. Estas imagens primordiais refletem padrões básicos comuns a todos nós e que existem universalmente desde o início dos tempos. Incluem eventos arquetípicos como nascimento, morte, união de opostos, ou figuras arquetípicas como o malandro, o herói, o velho sábio, e motivos arquetípicos como a criação do mundo e o apocalipse. Jung não tentou fornecer uma lista exaustiva e sistemática de todos os arquétipos, como alguns tentaram fazer. Isso seria um exercício amplamente fútil, e uma vez que os arquétipos podem combinar-se entre si ou um arquétipo também pode aparecer em várias formas distintas. Ele antes nos diz que existem tantos arquétipos quanto as situações típicas da vida. A repetição interminável gravou essas experiências em nossa constituição psíquica. Jung escreve, no entanto, que seus anos de observação e investigação do inconsciente deram lugar a figuras arquetípicas recorrentes, sendo as principais, da sombra, o velho sábio, a criança, a mãe e sua contraparte, a donzela, e por último, a anima no homem e o animus na mulher. Os arquétipos são atualizados quando entram na consciência e se expressam como imagens ou certos comportamentos baseados em nossa interação com o mundo exterior. São personalidades vivas autônomas dentro de nós, ou seja, não estão sob o nosso controle, mas recebem uma expressão particular dos indivíduos e das suas culturas. Como escreve Jung, em minhas opiniões sobre os resquícios arcaicos, que chamo de arquétipos, são os que eu mais acredito. Ou imagens primordiais, têm sido constantemente criticadas por pessoas que carecem de conhecimento suficiente da psicologia dos sonhos e da mitologia. O termo arquétipo é muitas vezes mal interpretado como significando certas imagens ou motivos mitológicos definidos, mas estes nada mais são do que representações conscientes. Tais representações de variáveis não podem ser herdadas. O arquétipo é uma tendência a formar tais representações de um motivo e representações que podem variar muito em detalhes sem perder seu padrão básico. Arquétipos são formas sem conteúdo, representando apenas a possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Este é um ponto crucial, que ele reitera: uma imagem primordial só é determinada quanto ao seu conteúdo quando se torna consciente, portanto, é preenchida com o material da experiência consciente. Os arquétipos nos guiam em direção à totalidade psíquica através do processo de individuação, o caminho em direção ao self, ativando imagens primordiais inconscientes através da exposição a potenciais inexplorados da psique, trazendo-as à consciência. No decorrer de minhas investigações sobre o inconsciente coletivo, descobri a presença de um símbolo aparentemente universal de tipo semelhante, o símbolo da mandala. Para ter certeza do meu caso, passei mais de uma década acumulando dados adicionais, antes de anunciar qualquer descoberta pela primeira vez. A mandala é uma imagem arquetípica cuja ocorrência é atestada ao longo dos tempos. Significa a totalidade do eu. Esta imagem circular representa a totalidade do terreno psíquico ou, para colocá-lo em termos míticos, a divindade encarnada no homem. Do ponto de vista psicológico, Jung via a imagem de Deus como uma manifestação da base da psique, que assume a forma de símbolos circulares de unidade, representando uma síntese de opostos dentro da psique. O self é o arquétipo da orientação e do significado e, para ter uma relação equilibrada com ele, as personalidades consciente e inconsciente devem ter aprendido a viver em paz e a complementar-se mutuamente. Para Jung, a única aventura real que resta para cada indivíduo é a exploração do seu próprio inconsciente. Antes da descoberta de Jung, a psicologia insistia na natureza pessoal da psique. Era uma psicologia da pessoa, onde as causas são consideradas quase inteiramente de natureza pessoal. No entanto, baseia-se em fatores biológicos gerais, como o instinto sexual ou a necessidade de autoafirmação, que não são de forma alguma meras peculiaridades pessoais. São instintos a priori comuns ao homem que perseguem os seus objetivos inerentes.
Portanto, a atividade humana é influenciada em alto grau pelos instintos, independentemente das motivações racionais da mente consciente. A psicoterapia moderna se depara com a tarefa de ajudar o paciente a se tornar consciente deles. Jung acredita que os arquétipos são as imagens inconscientes dos próprios instintos. Em outras palavras, os arquétipos são padrões de comportamento instintivo. A hipótese do inconsciente coletivo não é, portanto, mais ousada do que supor que existem instintos. Embora muitos tenham chamado isso de misticismo, o conceito de inconsciente coletivo de Jung não é uma questão especulativa nem filosófica, mas sim empírica. A questão é: existem ou não existem formas universais inconscientes deste tipo? Se existirem, então existe uma região da psique que pode ser chamada de inconsciente coletivo. Se considerarmos os tremendos poderes ocultos na esfera mitológica e religiosa do homem, o significado etiológico do arquétipo parece menos fantástico. Em numerosos casos de neurose, a causa da perturbação reside no próprio facto de a vida psíquica do paciente carecer da cooperação destas forças. Uma psicologia puramente personalista, ao reduzir tudo a causas pessoais, tenta ao máximo negar a existência de motivos arquetípicos e até procura destruí-los por meio de análise pessoal. Jung considera este um procedimento bastante perigoso que não pode ser justificado clinicamente. O destino das grandes nações é um somatório de mudanças psíquicas nos indivíduos. Na maioria dos casos, as neuroses não são apenas preocupações privadas, mas fenômenos sociais, que são influenciados pelos arquétipos. Mas como podemos provar a existência de um inconsciente coletivo? Jung nos diz que a fonte principal são os sonhos, que têm a vantagem de serem produtos involuntários e espontâneos da psique inconsciente, portanto, são produtos puros da natureza, não falsificados por nenhum propósito consciente. Um indivíduo pode experimentar motivos que aparecem em seus sonhos e que são conhecidos por ele, mas também motivos que não poderiam ser conhecidos pelo sonhador e que ainda assim se comportam funcionalmente em seu sonho de maneira a coincidir com o funcionamento do arquétipo. A visita de Jung aos povos primitivos da África informou sobre o tema dos sonhos e a diferença entre o que ele chama de Big Dreams e Little Dreams. Isso tem a ver com o fato de o sonho vir do inconsciente coletivo ou do inconsciente pessoal. Outra forma de vivenciar os arquétipos é através da imaginação ativa, uma sequência de fantasias produzidas por concentração deliberada. Jung descobriu que a existência de fantasias inconscientes e não realizadas aumenta a frequência e a intensidade dos sonhos e que, quando essas fantasias se tornam conscientes, os sonhos mudam de caráter e tornam-se mais fracos e menos frequentes. Disto ele tirou a conclusão de que os sonhos muitas vezes contêm fantasias que o querem tornar-se conscientes. As fontes dos sonhos são frequentemente instintos reprimidos que têm uma tendência natural para influenciar a mente consciente. Na imaginação ativa, o paciente recebe simplesmente a tarefa de contemplar qualquer fragmento de fantasia que lhe pareça significativo, ou algo de que ele se tornou consciente em um sonho, elaborando a fantasia observando o material de fantasia adicional que se acrescenta ao fragmento. De uma maneira natural. O método, porém, não é totalmente isento de perigos, pois pode levar o paciente para muito longe da realidade. O confronto de Jung com o inconsciente provocou um período de incerteza e desorientação interior. Sentia que precisava de um ponto de apoio neste mundo, que a família e o trabalho lhe proporcionavam, e caso contrário, os conteúdos inconscientes o teriam feito perder o juízo. Ao mesmo tempo, esses anos de busca por suas imagens interiores foram os mais importantes na vida de Jung, proporcionando-lhe insights inestimáveis para o trabalho de sua vida. Filemon e outras figuras de minhas fantasias trouxeram-me a percepção crucial de que existem coisas na psique que eu não produzo, mas que se produzem e têm vida própria. Filemon representava uma força que não era eu. Nas minhas fantasias, mantive conversas com ele e ele disse coisas que eu não havia pensado conscientemente. Pois observei claramente que era ele quem falava, não eu. Ele disse que eu tratava os pensamentos como se eu mesmo os gerasse, mas na sua opinião os pensamentos eram como animais na floresta, ou pessoas numa sala, ou pássaros no ar, e acrescentou, se você visse pessoas em uma sala, não pensaria que as criou ou que foi responsável por elas.
Foi ele quem me ensinou a objetividade psíquica, a realidade da psique. Através dele a distinção entre mim e o objeto do meu pensamento foi esclarecida. Ele me confrontou de maneira objetiva e entendi que há algo em mim que pode dizer coisas que não sei e não pretendo, coisas que podem até ser dirigidas contra mim. Psicologicamente, Filemon representava uma visão superior. Ele era uma figura misteriosa para mim. Às vezes ele me parecia bastante real, como se fosse uma personalidade viva. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Obrigado por assistir.